Senhor, nessa semana repercutiu na internet o surgimento de um cidadão que se chama Sergei Torop e ele se autoproclama entre seus seguidores o Cristo reencarnado. Ele é conhecido como Vissarion. O que o senhor tem a nos dizer acerca desse acontecimento? Tomei conhecimento desse cidadão, eu observei-o na net e tenho a dizer que ele é reencarnado sim e que ele é o Messias da Cesarina. Ele é a reencarnação de Gregor Rasputin e que é lógico que em algum lugar a lei da atração sempre traz de volta os filhos da Mãe Terra. Em algum lugar haveria de reencarnar o Gregor Rasputin e, coincidências ou não, ele reencarnou no mesmo mês de janeiro que havia reencarnado Gregor Rasputin. Quem quiser pode estudar a história e ver que o Gregor Rasputin foi o Messias, sim, o ungido da Cesarina, que exerceu poder absoluto no fim do Império dos Cesares na Rússia. O Gregory Rasputin também não teria surgido, reencarnado, nascido também na Sibéria? Olhem bem para o rosto dele, observai bem que, neste caso, a Mãe Natureza foi prodigiosa em apresentar a imagem repetida. O mesmo Gregor Rasputin de outrora está ali e foi assassinado no tempo dele, na véspera do fim do Império Russo, que aconteceu em 1917. E ele profetizou na época que quando ele morresse, não duraria 2 anos no Império Russo. Quer dizer, ele é um visionário sim. O Império Russo nos últimos anos não podia nem viver, nem sobreviver sem a presença dele. E ele, naquele tempo, exerceu o poder junto a Cesarina, junto ao imperador, e quando ele profetizou que o império não sobreviveria nem 2 anos depois da morte dele, e depois do assassinato dele, não durou 2 anos e o Império Russo ruiu, conforme nos conta a história. Então o senhor acha que o Sergei Torop deve estar confundindo a reencarnação dele com o Messias, no caso com o Cristo, com Jesus Cristo? Sim, porque querendo competir de repente com o Senhor? De repente. Não existe possibilidade de alguém competir comigo. Porque eu sou o ungido. Eu sou o Filho do Homem. A minha história, quem conhecer a minha história completa, desde o meu nascimento e até agora, vai compreender que ninguém pode, digamos assim, fazer concorrência comigo. Até porque eu não estou aqui para concorrer com ninguém. Eu vim aqui cumprir um mandato divino, cumprir a vontade do meu Pai, e a minha história é rica em detalhe. Para quem quiser estudar e analisar, não é possível fazer confusão com nenhum visionário. E eu insisto em dizer, estudem minha realidade, minha história, e conhecereis desde o início até a presente data uma história rica em detalhes, repleta de atos praticados por ordem de meu pai, incluindo o ato libertário de Belém do Pará. Minha história é também respaldada, a minha identidade é respaldada pelo Poder Judiciário. No dia 24 de outubro do ano 2000, convém mais uma vez frisar, depois que sobrepujei um processo de falsidade ideológica que se arrastou 15 anos, as autoridades judiciárias do Brasil conheceram-me como Henri Cristo. Então, eu sou o único habitante do planeta Terra que tenho como identidade o nome Henri Cristo, reconhecido pelas autoridades judiciárias do Brasil. Ele ensina a prática do vegetarianismo entre seus seguidores, o senhor também ensina, embora não imponha isso aos seus seguidores. Se ele ensina as pessoas a ser vegetarianas, esse é o lado bom, porque todo mundo tem que ter um lado bom. Então esse é o lado bom dele, de ensinar a humanidade, né? Aqueles que ouvem, pelo menos, se alimentar corretamente. Uma grande diferença é que ele é casado e tem, me parece, 6 filhos. O que o senhor tem a dizer? Como eu já disse em anteriores indagações, ninguém serve a 2 senhores.
ele poderia ter uma vida privada, uma vida particular, se vivesse como um cidadão comum. Mas se ele vem a se dizer que ele é Cristo, que ele é o Filho do Homem, então ele deveria dedicar sua vida à humanidade. Eu vivo vida celibatária, eu vivo só para servir o meu Senhor e meu Deus. Antes de 1979, conheci todas as misérias do mundo, mas daí Deus me deu poder sobre a carne em 1979, quando eu jejuava em Santiago do Chile. Desde então eu não vivo como homem no mundo. Eu não consigo imaginar que é possível alguém conduzir a humanidade, ensinar as leis de Deus e ter um compromisso particular. E todos vós sabeis que eu vivo só para o Senhor. Todos os que me seguem sabem que eu vivo unicamente para servir meu Deus, que me reenviou a este mundo. Eu estou comemorando este ano 40 anos de vida pública e 30 anos de que eu tive a minha revelação. E o senhor acha que a história dele, o surgimento dele, afeta de alguma forma o senhor na sua missão? Bom, de uma forma positiva, né? Porque o aparecimento dele da ocasião dos que estão em cima do muro, de descer do muro, da ocasião daqueles que estão aí questionando, cogitando, eles poderem fazer uma comparação, mostrar minha história e a dele, e comparar minha história com a dele, comparar-me com ele, se é possível comparar, e por último, cada um tirar suas conclusões. Eu vacinei quando me chamaram Jesus, que viram muitos falsos cristos, que se levantariam muitos falsos cristos, que enganariam a muitos, e até os eleitos, se possível fosse. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 5 e 24. O senhor não acha que isso acaba confundindo um pouco a cabeça das pessoas? Meus filhos, estes, o Senhor Deus, meu Pai, protege, porque eu disse quando me chamaram Jesus, que eu vinha para cá, para os meus, que são os descontentes. Os meus filhos, eles me veem na mídia, não importa em que programa de televisão, em que mídia, e eles sentem no coração. São aqueles que eu vacinei sobre eles há 2000 anos. Os herdeiros do reino de Deus são considerados às vezes socialmente pobres de espírito, mas são os que estão enriquecendo com os ensinamentos que eu ministro da parte do meu Pai. O que ele pode interferir na minha missão, na minha vida, eu posso dizer ainda, acrescentar que a presença dele atende uma profecia que foi um vaticínio meu há 2000 anos, que eu disse que antes do meu dia de glória seria rejeitado por minha geração. Então, neste caso, lá na Rússia, aqueles que seguem ele me rejeitarão. Eu disse há 2000 anos que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. O chamamento ocorre quando eu me apresento na mídia, em público. Como agora estou me apresentando, estou chamando os meus filhos. Agora a escolha quem faz é meu Pai. Ele é que escolhe, e a escolha ocorre quando ele revela para os que atenderam o chamado a minha identidade. Estes são fortes e ninguém consegue derrubá-los. Senhor, gostaríamos de agradecer então os seus esclarecimentos e dizer a todos que se tiverem alguma pergunta a mais sobre este assunto, gostaríamos de saber se o senhor se prontifica a responder pessoalmente esses e-mails no www.henricristo.org.br. Tem lá o nosso endereço eletrônico, que é medic@henricristo.org.br, e o senhor se prontifica então? Qualquer pergunta, não só sobre este assunto, mas qualquer pergunta relevante que me fizerem, eu responderei pessoalmente, como tenho feito enquanto que o tempo permite. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sempre.